Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4. Restaurar e reinstruir. Fala esses dois verbos comigo. Restaurar e reinstruir. Esse é o resumo de Neemias. Os muros estão quebrados. 130 anos atrás começou essa restauração. 13 anos atrás chegou o Esdras para trabalhar, para restaurar o templo. Se tem uma coisa difícil toda a vida em Israel, é madeira. As madeiras tinham que ser compradas no Líbano, caras, e começaram a ser desviadas. Em vez de ir para restaurar o templo, cada um começou a construir sua casa. E aí vem Ageu nessa época com Malaquias falando ao lado de Neemias. Neemias então começa assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, o Neemias, na cidadela de Suzã. Pausa. De Suzã a Jerusalém são 4.000 quilômetros. É para lá de onde Jonas foi. É para lá. Suzã é capital de Elam, um dos reinos daquele tempo conquistados pelos medos e os persas. Neemias, verso 2. Veio Hanani ou Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Onde o Neemias nasceu? Nós não temos informação bíblica. Se esse rei é o Atarxerxes II, filho do Atarxerxes I, Atarxerxes I foi casado com Dona Esté, aquela rainha que viveu 30 anos antes de Neemias chegar lá. Lê no capítulo 2 aí comigo, que lá no capítulo 2, quando o rei pergunta, o Neemias, que tristeza é essa? Verso 1. Por que seu semblante está tão triste? Capítulo 2, verso 1. Você está doente? Está deprimido? Apaixonado? Só pode ser tristeza do coração, diz o rei. Olha lá para você ver. Capítulo 2, verso de número 2. Tem que ser tristeza do coração. Agora verso de número, aí ele disse: ó rei, eu tive notícia lá da cidade que meus pais estão sepultados, está tudo acabado lá. E o rei disse: o que você quer pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e seu servo puder contar com tua benevolência, que me deixe a cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Verso 6. Então o rei, estando a rainha assentada, nós não sabemos se é a rainha Esté. Eruditos da história antiga diz que deve ser ela, e que ele deve ter conseguido o cargo de copeiro do rei, sendo judeu, pela influência da rainha, porque o cargo de copeiro era de altíssima confiança. Ele cuidava de toda a alimentação e da bebida do palácio, para evitar que tivesse envenenamento, que era muito comum. Ele provava o vinho, mas ele organizava a comida para proteger o rei, a rainha e a família real. São informações fora das escrituras. Então, as escrituras não estão informando sobre esse assunto. Se o Neemias foi levado cativo, então agora que ele chegou, ele deve estar com 120 anos, pelas contas de um dos eruditos lá. Mas
a impressão que tem é que Neemias está na faixa dos seus entre 40 e 55 anos, porque ele não pode ser um jovem para uma função tão importante no palácio. A pergunta dele foi: como que está lá aquela turma que não veio para a Babilônia? Por quê? Os que vieram da Babilônia conta a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, toda aquela história de como Deus fez aliança com seu povo. Quando você e eu lemos com um pouco de atenção, no capítulo 1 diz assim: no mês de Quisleu, eu perguntei. No capítulo 2, verso 1, no mês de Nisan. Entre Quisleu e Nisan são 4 meses. Quais os 2 primeiros verbos que eu falei com os irmãos? Reinstruir. Vamos embora? Restaurar e reinstruir. Neemias restaura os muros, o templo ao lado de Esdras, mas quando você observa a reinstrução de quem é Deus, de como andar com Deus, de como seguir o caminho de Deus, toma conta de grande parte do livro de Neemias. Restaurar e reinstruir. Quem é esse Neemias que nos chama com o testemunho dele? Porque o texto começa dizendo que foi ele que escreveu essa história. Na Bíblia hebraica, o livro de Neemias e o livro de Esdras é um só. Foi desmembrado na Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia. Em segundo lugar, quando você passa Neemias, vem o livro de Esther. Mas Esther é 30 anos antes do que aconteceu com Neemias. O resumo da história de Neemias: 4 meses de jejum e oração. O rei o pergunta que tristeza é essa. Ele conta o caso e o rei diz: o que você quer? Ele disse: eu queria que o senhor me liberasse para mim ir lá, que eu queria trabalhar naquilo lá. E o rei disse: o que você precisa? Ele disse: eu quero que o senhor me dê dinheiro, quero que o senhor me dê autorização para passar o império inteiro. Ele teria que passar mais de 60 províncias diferentes. Eu quero que o senhor me dê uma carta para aqueles que estão dominando a região da Síria, do Egito e a região de Jerusalém. Eu quero que o senhor me dê cartas para mim entrar lá. Então, capítulo 2, Neemias chega em Jerusalém. Se ele não nasceu lá, e se ele nasceu lá, ele saiu muito novo. Toda a erudição bíblica que eu consegui ler, a impressão é que Neemias nasceu no exílio, mas a Bíblia não registra. Então Neemias nasceu no exílio, sabia falar o idioma da Babilônia, sabia falar o idioma da Síria, sabia falar o medo-persa, e agora está no ambiente da corte do rei da Pérsia. Pediu licença para ir lá em Jerusalém. No capítulo 2 diz que ele andou na cidade, viu o estrago, chamou então os líderes religiosos. Nós já estamos lá com Esdras, nós estamos lá com mais de 10 mil pessoas que voltaram, mas cada um está cuidando de sua casa. Quando você lê Ageu, está nem aí, ó. Quando você chega num templo evangélico, que ele está cheio de mato, e que está sem pintar e sem cuidar, e você vai na casa dos crentes, a casa está bacanosa, os crentes não estão nem aí para andar na obra de Deus. Capítulo 3, Neemias reúne todo mundo e chama todo mundo para ajudar. Entra os sacerdotes, entra os levitas, entra os ferreiros, entra os pintores, entra as mulheres, entra todo mundo para ajudar.
e um ajuda ao lado do outro. No capítulo 4 de Neemias, a oposição que já manifestou ali fica mais ferrenha. Capítulo 5 também. E no capítulo 6, resume dizendo assim: em 52 dias, o que não se fez em 90 anos, nós fizemos. Você lê Neemias com atenção. Dois verbos, quais foram? Fala de novo. Esdras vem ler a Bíblia, vem explicar. Neemias vai chamar de volta os levitas. Neemias vai organizar o culto, os cantores. Neemias vai organizar e ensinar, restaurar a fé, restaurar a educação, falar com o povo que agora nós temos nação. E agora o comércio que anda longe daqui começa a voltar de novo para Jerusalém, a Galileia, indo para o Egito, indo para a Índia, indo para a Europa. É sensacional esse livro.